Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. A vitória de Eduardo Cunha, PMDB, para a presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília, impôs uma derrota ao governo que ainda vai ser tema de muita discussão. Um prato cheio para a gente também propor um debate aqui. Queremos falar sobre o comportamento do legislativo dentro do chamado presidencialismo de coalizão, a base de partidos formada pelo governo. Ninguém melhor para esta nossa conversa do que Evandro Mesquita, um homem que conhece o PMDB a fundo. Com passagens como deputado pelo Legislativo Estadual, ele é conselheiro da Fundação Ulisses Guimarães. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias. Satisfação grande, Viviane, de estar aqui hoje. Bom, para a gente chegar até essa bagagem toda que eu quero abusar do senhor mais para o finzinho do programa, conta para a gente como é que o senhor começou essa vida pública. Bom, eu comecei faz tempo, Viviane. Foi nos idos de mais ou menos 60. Na década de 60. Eu me lembro que eu estava passando pela Rua Augusta, aliás, pela Rua da Consolação, e vi lá o Comitê Central da campanha Jânio Quadros para a Presidência da República. Eu tinha entrado na faculdade naquele ano, o ano anterior. O senhor cursou o quê? Entrei em Direito. Direito. Entrei no comitê, gostei do que vi, do que eu vi, e me aproximei do chamado Movimento Popular Jânio Quadros. Passei a participar das reuniões, etc. E então tive já uma participação durante a campanha do Jânio. Fizemos muitos comícios, concentrações aqui em São Paulo, especialmente aqui na região de Pinheiros, na Zona Oeste. Me lembro do Miguel Riso. Miguel Riso chefiava a campanha do Jânio nessa região, nos aproximamos muito e fizemos muita coisa juntos. Como que era essa participação do senhor na campanha? Comícios, concentrações, naquele tempo tinha comício. Hoje caiu de moda, hoje tem show. Naquele tempo havia comícios, e eu participava dos comícios, falava, etc. Aí veio o resultado, foi aquela vitória que nós sabemos, e eu ganhei uma passagem para Brasília. Menino, né? Mocinho de tudo. 20 anos. E poucos. Então fomos lá e ganhamos também o acesso ao jantar que o Jânio ofereceu em seguida à posse. E lá nesse jantar, eu cheguei um pouco mais cedo, né? Me encontrei com o Hermano Marchetti, era um vereador de São Paulo que eu conhecia. E entramos no salão e o Hermano fez uma brincadeira, dizendo que ele era embaixador de um país, um pequeno país, então foi alocado uma mesa que foi bem de frente à mesa do Jânio. E ficamos lá, o salão se encheu e tal, e o Lino de Matos, que era senador por São Paulo, chegou meio atrasado. Eu vi o senador, corri lá e eu convidei para a nossa mesa. Então o Lino sentou na nossa mesa. A mesa da embaixada do país. De nome difícil. Fictício. E lá então, eu já conheci o Lino, mas nos aproximamos mais ainda. E no final ele me convidou para visitá-lo no Senado. Eu fui, tinha um parente que era amigo comum. E ele me convidou para trabalhar no Senado, para ser assessor no Senado Federal. Quer dizer, daquele jantar ali de posse, o senhor saiu empregado. Só no Senado, só. Exatamente. E aí eu fui ser assessor do Lino e comecei então a atuar politicamente. O Lino tinha sido escolhido presidente nacional do PTN. Ele vinha de uma velha ligação com o Adhemar de Barros, tinha saído do PSP, estava sem partido. E o Emílio Carlos, que era um deputado atuante aqui de São Paulo, ofereceu ao Lino a presidência nacional do PTN. O Lino assumiu a presidência e era preciso reorganizar o partido de São Paulo. E eu fui um dos encarregados do Lino para fazer isto. E saí pelo Estado. Eu tinha uma credencial assinada pelo Lino, pelo Emílio Carlos e pelo Jânio Quadros. E com essa credencial eu passei a percorrer regiões do Estado, me lembro que especialmente a região da Noroeste. Eu fui a todos os municípios, desde Avaí, Reginópolis, que eram as primeiras cidades, até a Barranca do Rio Paraná, organizando os diretórios do PTN. Fazia peão em Cafelândia, onde um tio médico, Adolfo Mesquita, havia sido prefeito 2 vezes e tinha muito relacionamento também na região. E foi possível assim organizar
o PTN no Estado. E foi possível radiografar ali a realidade? Depois eu recebi uma missão mais importante ainda, que era o seguinte: o PTN tinha que ser reorganizado nacionalmente. E aí o Lino me encarregou de fazer isso em 3 estados: Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Que aqui já estava organizado. Aqui estava organizado. E eu parti lá com as credenciais, fui aos estados, consultei as lideranças indicadas e tal, e foi possível então organizar o PTN também nesses 3 estados. E deixa eu anotar alguma coisa aqui. Aí tudo isso no PTN. Tudo isso no PTN. Agora, deputado, como é que o senhor foi nessas andanças todas? O senhor percorreu São Paulo, percorreu outros estados. O senhor ainda era muito novo, né? Novo na política, novo de idade. Como é que o senhor foi juntando essas informações? Porque são realidades bem diferentes, né? Olha, eu improvisei muito nessas andanças pela Noroeste, por exemplo. Um dos critérios era o seguinte: quem é que está descontente com o governo? Quem está descontente com a situação? Então, em toda a cidade havia um grupo descontente com a situação. E esse grupo era um grupo suscetível de ser trabalhado para ingressar num partido novo, no caso o PTN. Então, mais ou menos por aí, e também por indicações de terceiros, etc., foi possível fazer bons diretórios que já participaram nas eleições seguintes de prefeito. Mas quando o senhor fala a situação, era o governo do Jânio? Não, os governos locais. Municipais, locais. Locais. Ele surgiu como um partido de oposição. O PTN então já existia e... Não, nessa ocasião não. Nessa ocasião, pelo contrário, o PTN era da base, do Jânio Quadros. Então atuamos junto com o pessoal do Jânio. O Jânio renunciou e tal. Depois, tanto que o PTN ajudou aqui na eleição do Faria Lima, prefeito de São Paulo, tempos depois. Quer dizer, era construir um partido ali, fortalecer... Partido da base. Um desafio e tanto. E o PTN cresceu bastante, teve uma atuação forte no Congresso. O Lino era o principal elemento. O Lino era um homem inteligente, um bom orador. E foi assim até que adveio a Revolução Militar, os partidos foram extintos, e inclusive também o PTN. Né? Agora, nesse período, teve a renúncia do Jânio, em 61, que eu acompanhei de perto. Eu estava no Senado, na sala do Lino de Matos. O Senado era muito pequeno em relação ao tamanho que é hoje, né? Era um quarto kitchenette em relação ao que é hoje. Então havia uma sala, o Lino sentava na ponta, e 2 ou 3 assessores, também um de assessores era muito pequeno. Sentava ao lado dele ali e tal. E veio um telefonema do gabinete do Moura Andrade dizendo que o Lino devia subir correndo rapidamente para o gabinete, porque havia um assunto de maior importância. O que era esse assunto da importância? Era o ministro Oscar Pedroso Horta, que estava entregando para o Moura Andrade, presidente do Senado, a carta renúncia do Jânio. O Lino depois nos contou como foi o episódio. Ele chegou na sala, viu o que se passava, falaram a ele, ele leu a carta, teve ímpeto de rasgar a carta. Poxa. Não fez porque o Pedroso Horta informou que a carta já estava com a imprensa, tinha ido para a Câmara, já era inamovível à disposição do presidente. E eu saí dali, sabe, Viane, eu tinha acesso ao gabinete antessala do Jânio, onde o Quitanira Ribeiro era o chefe da Casa Civil, e a Calime Gadia era chefe de gabinete. Era uma sala ampla, onde ficavam alguns assessores, inclusive o Dias Menezes, que depois veio a ser presidente do MDB em São Paulo. Eu tinha acesso, ia de tarde conversar lá. Quando eu cheguei na sala, eu saí do Senado, fui para lá, e vi a Calime chorando, aos prantos, limpando as gavetas, tirando o que podia levar. Conta da renúncia. Porque a renúncia realmente era uma coisa definitiva, não tinha volta atrás. Como é que o senhor hoje enxerga essa renúncia? O senhor que estava tão pertinho ali. Sabe que a renúncia foi uma coisa... O Lino de Matos era líder do Jânio no Senado. Ele não foi informado. Quem sabia da renúncia eram pouquíssimas pessoas. E hoje o que se diz, mais ou menos voz corrente, é que o Jânio, incomodado com a oposição majoritária no Congresso, pretendia encontrar uma fórmula que desse a ele mais força, né? Concentrasse nas mãos dele um poder maior, e que a renúncia teria sido um ensaio
achando que o Congresso não aceitaria a renúncia. Haveria uma movimentação popular no país em favor da permanência dele e que isso o fortaleceria no governo. Mas isso não se deu, mesmo porque o Moro Andrade, após essa conversa com o Lino, com o Pedro Horta, ele voltou para o plenário, abriu a sessão, leu a carta, declarou vaga à presidência da República e encerrou a sessão. Então estava consumada. Houve alguns senadores que se movimentaram tentando impedir, mas ele simplesmente encerrou a sessão, dirigiu-se à Câmara, encontrou-se lá com o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara Federal. Ambos foram ao Palácio e o Ranieri Mazzilli tomou posse da presidência. O senhor se lembra da última conversa que teve com o presidente Jânio, assim, antes dele renunciar? Eu não cheguei a conversar com ele. Eu conversei com ele na campanha de presidência. E uma vez... Bom, na campanha o senhor estava muito próximo, Estava né? próximo, né? Na casa do... Me lembro bem, era Moacir Andrade, era o presidente do Movimento Popular Jânio Quadros, e o Jânio marcou uma ida lá para conversar com o Moacir. O Moacir me avisou, eu fui também. Depois, futuramente, como deputado, eu vinha conversar com o Jânio algumas vezes, mas na presidência não. Mas deu-se isso e aí assumiu o João Goulart. O país passou por uma fase difícil, né? Foram ali 10 dias de apreensão, havia até uma ordem para bombardear Porto Alegre, que não foi cumprida, obviamente, até que deu-se... Eu assisti um episódio interessante, que foi o seguinte, havia um impasse. Correu a notícia de que o plebiscito, através do plebiscito, mudando-se o regime, aliás, mudando o regime de presidencialismo para parlamentarismo, os militares aceitariam, então, a posse do João Goulart. Isso foi negociado pelas lideranças. Agora, o João Goulart aceitaria mudar o regime, assumir um regime parlamentarista, que significava a diminuição de seus poderes. Então, na sala do Lino, se reuniram os senadores, e o senador foi encarregado de telefonar para o Lino, telefonar para o João Goulart, que estava em Porto Alegre, para saber se ele aceitaria a mudança. Então, a conversa desse senador era acompanhada por todos com apreensão, um ambiente de silêncio, e ele explicando para o Jânio, explicando para o João Goulart o que seria o novo sistema. Até que ele encerrou a ligação, abriu um sorriso, o João Goulart tinha aceito governar pelo parlamentarismo. Pelo parlamentarismo. Então desanuviou-se, e nessa mesma noite o Congresso votou mudança, e o Brasil anoiteceu presidencialista e amanheceu parlamentarista. E o senhor acompanhando de muito perto tudo isso. Se fez a composição e saiu do impasse e tal, né? Depois foi a chegada do João Goulart em Brasília. Ele chegou à noite com os aviões, o avião com luz apagada, havia ameaça, Operação Mosquito, que ameaçava derrubar o avião do presidente. Eu te confesso que eu nunca vi tanto cap como vi esse dia. Lá no aeroporto militar, todos os militares presentes, Brasília toda foi ao aeroporto. E aí o João Goulart voltou a assumir a presidência. Os primeiros dias, 2, 3 dias, ele despachou no Senado, porque ele era presidente do Senado. Naquele momento, de acordo com a legislação até então vigente, o vice-presidente da República acumulava a presidência do Senado. Então o gabinete dele era no Senado Federal. O Moro Andrade era vice-presidente que exercia a presidência na ausência do presidente, que era o João Goulart. E lá ele constituiu um governo, foi um governo de coalizão, participaram todos os partidos, inclusive a UDN, que era muito contrária a ele, né? Oposição. E o PTN também participou dessa. E assim começou o governo, foi um governo acidentado, porque havia perspectiva de retornar os poderes presidencialistas, e havia os que não queriam que voltasse os poderes presidencialistas. Uma época tumultuada, que foi, né? até um plebiscito, né? Houve um plebiscito, 2 anos depois, e o plebiscito restituiu ao presidente os poderes presidenciais. E o senhor continuou lá no Senado? Eu estava lá. Eu assisti um episódio doloroso lá nesse período, que foi havia uma briga muito forte entre 2 senadores de Alagoas, Silvestre Péricles
e Arnon de Mello, pai do futuro presidente Collor. E essa disputa redundou numa discussão forte do Aquele episódio já anunciada, né? Eu fui lá para o plenário, fui assistir a sessão, porque havia já um prenúncio de um desfecho mais trágico, e lá então eu vi quando o Arnon de Mello tirou o revólver e deu 3 tiros no recinto do Senado. Um tiro passou perto do Lino, inclusive. E o senhor viu a hora do tiro? Lá, o senhor estava lá? Eu vi que o Arnon de Mello, muito nervoso, o braço dele se movimentava assim, sabe? De uma maneira descontrolada. Então um tiro pegou no teto do Senado, um tiro se aproximou e um tiro se atingiu o Cairala, que era um senador suplente do Acre, era o último dia de suplência. Ele foi atingido na cabeça, parou o Congresso, parou Brasília, parou o Supremo. Parou tudo, um clima, né? de comoção. Ele foi levado para o hospital de base, agonizou até de madrugada. Ficamos no Senado de madrugada acompanhando. Quando foi 3, 4 horas da manhã, ele faleceu. E no dia seguinte, o corpo foi velado no Salão Negro do Senado. Eu me lembro quando eu estava ali, quando o próprio Jango e a esposa foram visitar o caixão. E depois de tarde ele seguiu no avião da FAB para o Acre. Então foi um episódio doloroso que eu vivi também lá. E isso foi depois, deu-se a Revolução, quando os partidos foram extintos. E aí, em 66, surgiu uma nova missão, que era organizar o MDB. O senhor pode contar essa missão no próximo bloco? Claro. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho então a gente volta com mais memórias, não sai daí. Até já!